meio à escuridão da noite, os passos ecoavam pelo corredor vazio, um som ritmado e persistente que ecoava pelos ouvidos de Alice. Ela estava sentada em sua escrivaninha, mergulhada em seu romance, quando o som a tirou de seu transe. Alice, uma jovem escritora, havia se mudado recentemente para uma mansão antiga, um lugar que ela imaginava ser o cenário perfeito para sua próxima obra. A casa era grande e imponente, com paredes grossas e janelas altas que permitiam a luz do sol inundar os cômodos durante o dia. No entanto, à noite, a casa parecia se transformar em um lugar sombrio e misterioso. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, até que pararam diante da porta do quarto de Alice. Ela segurou a respiração, seu coração batendo forte em seu peito. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura escura que se movia silenciosamente em direção a ela. Alice gritou, saltando da cadeira e correndo para a porta. Ela trancou-a e se encostou contra ela, tremendo de medo. A figura continuou batendo na porta, cada vez mais forte, como se quisesse entrar. Alice sentiu-se presa em sua própria casa, à mercê de uma força invisível. Ela tentou se acalmar, respirando fundo e tentando racionalizar o que estava acontecendo, mas a sensação de medo era avassaladora. De repente, os batidos na porta pararam. Alice ouviu passos se afastando, se perdendo no corredor. Ela esperou alguns minutos, mas não ouviu mais nenhum som. Com o coração ainda acelerado, Alice se levantou e foi até a janela. A lua estava cheia, iluminando o jardim da mansão. Não havia sinal da figura escura. Alice voltou para sua escrivaninha e tentou se concentrar em seu trabalho, mas a imagem da figura continuava assombrando sua mente. Ela se sentiu observada, como se algo estivesse a espreitando nas sombras. A noite passou lentamente, e Alice não conseguiu dormir. Ela ouviu os passos várias vezes, mas nunca conseguiu ver quem os causava. Na manhã seguinte, Alice acordou com um sentimento de alívio. Talvez a noite anterior tenha sido apenas um pesadelo, mas quando ela desceu as escadas, viu que a porta do quarto estava aberta e a fechadura estava quebrada. Alice sentiu um arrepio na espinha. Alguém havia entrado em seu quarto durante a noite. Ela correu para a sala de estar, mas não encontrou nenhum sinal de invasão. Alice estava confusa e assustada. O que estava acontecendo naquela casa? Quem era a figura escura que a perseguia? Nos dias que se seguiram, Alice continuou a ouvir os passos e a ver a sombra. Ela começou a se sentir cada vez mais paranoica, desconfiando de tudo e de todos. Uma noite, enquanto estava escrevendo em seu quarto, Alice ouviu os passos se aproximarem. Ela se virou e viu a figura escura parada na porta. A figura era alta e esguia, com um rosto coberto por sombras. Ela se aproximou lentamente, seus olhos brilhando como brasas. Alice gritou e tentou correr, mas a figura a agarrou pelo braço. Ela lutou com todas as forças, mas a figura era muito forte. A figura a arrastou para o corredor e a empurrou contra a parede. Alice fechou os olhos, esperando o pior. Mas em vez de machucá-la, a figura a abraçou. Alice ficou surpresa, mas não se atreveu a se mover. A figura sussurrou em seu ouvido: "Eu estou aqui para te proteger." Alice abriu os olhos e viu que a figura havia desaparecido. Ela ficou confusa, mas sentiu-se um pouco mais segura. Nos dias que se seguiram, Alice continuou a ver a figura, mas ela nunca mais a atacou. A figura parecia estar protegendo-a, mantendo-a segura. Alice começou a se acostumar com a presença da figura. Ela até começou a conversar com ela, embora nunca tivesse recebido uma resposta. Um dia, Alice estava escrevendo em seu quarto quando a figura apareceu. Ela estava usando um vestido branco e tinha um sorriso gentil no rosto. "É hora de você ir", disse a figura. Alice ficou surpresa. Ela não sabia o que a figura queria dizer. "Eu preciso ir embora", disse a figura. "Mas eu sempre estarei com você."
Alice assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que a figura estava indo embora, mas ela também sabia que nunca a esqueceria. Alice terminou seu romance e se mudou da mansão antiga. Ela nunca mais viu a figura, mas ela nunca esqueceu a sensação de proteção que ela sentiu. Alice continuou a escrever, e seus livros se tornaram um sucesso. Ela sempre se lembrou da figura que a ajudou a encontrar sua voz e a acreditar em si mesma.